Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço, né? E eu sempre explico o seguinte, gente, por favor, não olhe a qualidade aí do vídeo, e sim o que eu quero transmitir para vocês. O meu estudo, que eu enveredei por outra linha, que foi a linha da psicanálise, da psicologia, né? E eu tenho grandes referências de livros aqui, maravilhosos, que olha, imagina que eu já li isso daqui, de José Bezerra Lima, irmão, que eu gosto muito, conheço pessoalmente. Este livro tem 736 páginas, gente. Gente, eu já li isso daqui, tá? E eu sempre estou me referendando aos livros dos autores mais renomados e que caem no gosto dos que gostam e querem estudar o cangaço. Entretanto, o meu trabalho, eu procurei me pautar mais, conforme eu disse, na psicanálise freudiana e também em outros autores, como por exemplo, ó, aqui, de Jung, né, sobre os símbolos, que eu disse que iria falar, né? Falei já sobre o complexo de Édipo, que esse de Sófocles, né? Aqui onde Freud foi teorizar o complexo de Édipo, né? Na história de Édipo Rei, que apaixona-se pela mãe, né? Casa-se com a mãe, aliás, ele casa-se com a mãe, porém ele não sabia que estava casado com a mãe, e depois que ele descobre, ele vai furar os olhos, por isso essa lista aí vermelha, né? É uma, como é que se diz, uma obra, né, conhecida no mundo todo, maravilhosa de Sófocles, né? Édipo Rei, certo? Aí, então, eu vou falar sobre os símbolos e sobre os tabus em Lampião. Por que não procurarmos entender o porquê do Lampião ter tanto tabu, né, em relação às mulheres? Ele não queria que mulher entrasse para o cangaço até os 32 anos de vida dele, né? Foi quando ele permitiu que uma mulher entrasse no cangaço, que foi a Maria Lidéia. Porém, a Maria Lidéia, ou que será a futura Maria Bonita, ela não acompanhava constantemente, ficava ali naqueles coitos, e uma outra vez eles se encontravam, né? Apesar de que as pessoas falem que foi o grande amor da vida dele, no meu entendimento, o Virgulino ele era pouco afeito às mulheres, né? Mas a Maria de Déia serviu bastante no cangaço, por outra razão que eu vou falar agora, né? E conforme eu disse, os tabus, né, que existiam no cangaço é que mulher dava azar, que quando o homem ficava com a mulher, o homem ficava mole, né? Isso foi dito, inclusive, em entrevista com o ex-cangaceiro Moreno, e outros que deram entrevistas, não a mim, mas que eu assisti, né? Através do YouTube, que eles diziam, para que deixar a mulher entrar no cangaço, né? Mas o Virgulino, ele era muito narcisista e ele gostava das coisas feminis, né? Então, conforme eu disse que iria falar sobre os símbolos, né? Sobre os penduricalhos, né? Porque os penduricalhos que o Virgulino usava tinham os necessários e os não necessários. Os necessários eram a colherzinha para comer, um prato, uma canequinha, uma garrafa, né, uma cabaça com água, porque precisava, porque às vezes eles ficavam escondidos no meio da caatinga sempre. O Virgulino nunca teve uma casa mesmo para morar, não sei quando esteve em companhia da avó e dos pais, mas depois que ele entra mesmo para o cangaço, que ele assume o grupo do senhor Pereira, ele não tinha
residência fixa e tampouco, gente, ele tem ideologia nenhuma, nem político-religiosa, nenhuma ideologia. Virgulino não era, digamos, uma pessoa assim religiosa, que as pessoas batem muito em cima disso. O Virgulino era religioso, o Virgulino ele rezava, ele foi encontrado com orações, com essas coisas, tudo isso, gente, era toque, né? Era o transtorno que ele tinha pelo sentimento de culpa, né? Então, as estrelas, né, os símbolos das estrelas que ele usava no chapéu, certo? Esses símbolos ele passa a usar depois que ele recebe aquela patente de capitão, que foi uma patente fajuta. Antes ele colocava no chapéu moedas, ele colocava, enfeitava o chapéu, que ele era narcisista, né? Mas aí as estrelas, gente, essas estrelas, elas eram por conta do Virgulino ter o desejo de ser realmente um capitão, de ser o governador do sertão, de ser o capitão. Porque as estrelas, elas eram usadas e são usadas pelos militares. E ele tinha inveja, Virgulino era invejoso, né? E ele tinha inveja, ele queria ser realmente um capitão e as estrelas, né? Já que ele não podia usar essas insígnias que pertencem aos militares, ele usava, né? Porque a gente sabe que o militar ele vai se graduando de soldado, cabo, soldado, cabo, e aí ele vai seguindo uma hierarquia, né? E Virgulino passou logo a capitão. Rapidinho, quando Floro Bartolomeu manda chamar o Virgulino, que ele está lá no Ceará, aí manda chamar o Virgulino aceita aquela patente como se realmente ele fosse agora um capitão. Tanto que vocês observem que existem fotos que fizeram parte do acervo de Benjamin Abrão Boto, quando ele fez aquela filmagem, que o Virgulino coloca os cangaceiros, né, os meninos dele, né? Ele coloca em fila, como se ele estivesse ali marchando, como se eles estivessem marchando, né? E o Virgulino era o capitão, né? Então, eu também vi um trabalho do Rico Inglês. Eu me reporto muito ao Rico Inglês, porque ele trabalha com uma coerência muito grande, e ele fala no trabalho, desculpa aí, os trabalhos tradicionais que quando nós colocamos num livro, né? Aí a gente está ferrado, a maneira de dizer, porque a gente não pode mais desmanchar, porque já foi divulgado, já foi vendido, e depois que eu compro um livro, o livro é meu. Eu posso, sim, analisar, eu posso fazer, dizer se gostei, se não gostei, porque eu comprei, eu paguei, o livro é meu, certo? Então, ele diz o seguinte, que a vantagem de ter um livro online é melhor, por conta de você, se você achar que você fez alguma coisa que não deveria ou que poderia melhorar, você pode retificar, você pode mudar. E depois que você escreve, aí acabou, fica aí, ó, ficou marcado, né? Então, eu comecei falando assim sobre o Virgulino, os penduricalhos que ele usava, os não necessários, por exemplo, a flor de lis, né? De onde veio a flor de lis? Será que o Virgulino sabia que aquela flor de lis foi usada pela casa de Avis? Se não me engano, foi pela casa de Avis. Então, da nobreza, né? Ele não sabia. Virgulino era semi-analfabeto, estudou 3 meses e aprendeu rapidamente a fazer bilhetes. Escrevia alguma coisa, muita coisa,
muitas cartas que aparecem. Também tinha muita gente que, aquela letra ali antigamente, se fazia, tinha caderno de caligrafia para a pessoa fazer a caligrafia bonita, cobria, né? E as letras são parecidas, né? Mas todos os bilhetes, todas as coisas, todas aquelas cartas pertenceram ao Virgulino, inclusive fala-se que ele usava muita oração, que encontraram muitas orações, né, no embornar, bornar ou embornar, né? Do Virgulino, quando ele morreu, era um monte de oração, um monte de ouro, né? Muita coisa assim, riqueza, né? E então, aí teve um vídeo que eu fiz e eu questiono, olha, gente, se fizeram a necrópsia do Virgulino, né? Aliás, estudaram ali a cabeça do Virgulino, uma coisa impossível de se dar, de se dizer qual foi, apresentar a causa morte de uma pessoa, né? Fazer uma através somente da cabeça, né? Tem que se estudar cabeça e corpo completo, o corpo humano completo, para saber a causa morte, senão você não vai saber, porque realmente uma perfuração de bala ou de faca, alguma coisa, pode levar uma pessoa à morte, pode sim. Na barriga, desde que a pessoa perca uma grande quantidade de sangue. Agora, você garantir que aquela cabeça ou aquelas cabeças, aquele corpo, que encontraram ali um monte de corpos e fotografaram, foi Melquiades da Rocha que fotografou, dizer que aquele corpo era do Virgulino, gente, impossível. Ainda mais, uma grande coisa que sai na literatura, dizer que a roupa que o Virgulino estava usando naquele dia está no museu. Como assim? Como assim? Quem foi que tirou a roupa do Virgulino e levou para o museu? Porque se ele estava usando aquela roupa no momento em que ele foi alvejado, depois cortaram a cabeça, quem foi que tirou a roupa do Virgulino e depois o Virgulino aparece com uma roupa e disseram que foi a roupa do dia do crime. Mais um outro detalhe. Dizem que naquela chacina houve 2 mulheres foram mortas. Uma era a Maria de Deus, Maria Bonita, e a outra era a Enedina. Aparece um único corpo ali na foto. Quem pode garantir que era o da Maria Bonita, se a Enedina também dizem que foi morta ali, né? São essas dúvidas, essas coisas que a gente vai analisando e a gente vai vendo que tem muita coisa que não bate, a história não bate, porque foi uma história passada e repassada por ex-cangaceiros que dizem que viram, às vezes eles viram tanta coisa que você fica imaginando. Ele viu tudo isso, ele estava num lugar, como foi o caso do Canheiro, estava num lugar, a Maria estava em outro lugar, a Maria de Ideia ou Maria Bonita. O Virgulino estava lá embaixo, segundo o Panto de Godói, ele desceu e encontrou uma pessoa se debatendo numa pedra, as Vascas da Morte. E ele dá um tiro na cabeça, na parte parietal, o tiro de misericórdia, porque o Virgulino já havia levado um outro tiro na cabeça. Depois aparece o nobre Frederico Pernambucano dizendo que o tiro que matou o Virgulino foi na barriga. Mas o laudo, cadê o laudo? E como é que se faz esse estudo de um corpo, aliás, de uma cabeça sem corpo? Essas são as dúvidas, né, que a história do cangaço passa a ser fantasia. Aí a gente vai ver, no mundo das fantasias, né, de Bruno Bettelmann, e na Terra das Fadas, e agora o Virgulino vai para a Avenida, e ninguém sabe exatamente o final do Virgulino, quem matou, como foi morto, quando morreu, porque tudo isso faz diferença, viu, gente?
se ele foi morto com algum tiro, se ele foi morto com alguma facada, se ele morreu posteriormente, que muita gente diz que ele fugiu dali também. E não existe o principal, que é a certidão de óbito do Virgulino, nem da Maria de Déia ou Maria Bonita. Tudo isso são questões que ficam com a interrogação e cabe estudo, sim, né? Agora, hoje eu fui falar e falei sobre os símbolos, né? E eu tomo por base exatamente os símbolos da transformação, né? Freud e J. Dinásio também, tá? Aqui, ó, os grandes casos de psicose, né? E é aí que a gente precisa aprofundar mais, porque é exatamente o que o Rico Inglês disse, que é muito mais fácil quando a gente escreve um livro digital, porque pode fazer várias alterações, né? Que é online, no caso, né? Você pode fazer várias edições, né? Mas eu fiz aí esse meu trabalho e pretendo, né, aumentar. O livro foi isso aqui, gente. Tá vendo? Com poucas páginas, tem 100 e poucas páginas. Ele tem as referências, né, todinha, bibliográficas, né? E tem 108 páginas, mas eu já tenho mais isso aqui para colocar, né? Então, eu acho que eu vou fazer feito o Rico Inglês, fazer online, porque fica melhor. Se tiver alguma dúvida, quem quiser criticar, pode criticar, não tem problema nenhum. Aceito, né? Se eu estiver errado, é só me corrigir, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, eu gostaria que a crítica viesse construtiva para dizer e mostrar onde eu errei, ou onde eu estou errando, porque eu corrijo, sim. Eu corrijo. Agora, às vezes vem crítica pejorativa, que não ajuda em nada, apenas quer desfazer na pessoa que está analisando. E a gente pode melhorar, podemos retificar aquilo que a gente acha que também que nós erramos, não tem problema nenhum, ok?